Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou advogado criminalista. Continuando nosso curso de Direito Penal, parte geral, hoje vamos falar dos crimes comissivos e os crimes omissivos. Dividi essa aula em duas partes, porque ficou muito grande. Hoje vamos falar sobre os crimes comissivos. Vou fazer também um breve resumo sobre a teoria do crime. Essa matéria vamos estudar de forma aprofundada mais para frente, mas eu julgo ser muito importante que vocês já entendam quando a conduta do agente é considerada um crime. Por isso eu trouxe um resumo dessa teoria, para que vocês já tenham entendimento e a aula fique mais clara para vocês. Antes, vou explicar o que significa resultado naturalístico, para que vocês não fiquem boiando na aula, já que a gente vamos falar dele algumas vezes. E de forma simples, nada mais é do que a conduta do agente que gera uma alteração no mundo exterior. E essa alteração vai ser relevante para o direito penal quando violar uma norma penal. Por exemplo, artigo 121, está lá no papel, no texto de lei, matar alguém. É proibido matar alguém. O artigo 121 ele traz essa norma proibitiva. A partir do momento que alguém vai e mata outra pessoa, teve alteração no mundo exterior, não está mais só no papel. E essa alteração foi justamente a morte daquela pessoa, porque ela estava viva e agora ela está morta. E ela é relevante para o direito penal por quê? Porque viola o artigo 121, que é uma norma penal. Então, de forma resumida, o resultado naturalístico nada mais é do que a conduta do agente que altera o mundo exterior e essa alteração ela será relevante para o direito penal quando violar uma norma penal. De forma simples, é isso. Agora vamos para a aula. A conduta criminosa ela pode acontecer de duas formas, tanto pela ação quanto pela omissão. Hoje vamos falar da ação, que são os crimes comissivos. Quando a conduta criminosa do agente se exterioriza através da ação, temos um crime comissivo. Quando é através da omissão, um crime omissivo. Vamos lá. Falando de forma resumida aqui para vocês da teoria do crime. O Brasil adotou como método de análise para se chegar à conclusão se a conduta do agente é ou não criminosa, a teoria analítica. E essa teoria, ela se divide em três elementos, que são o fato típico, a ilicitude desse fato e a culpabilidade. Se um desses elementos não estiverem presentes, não tem crime. Então, vamos do fato típico. O fato típico ele se divide em quatro elementos, que são a conduta, o resultado e o nexo causal entre o resultado e a tipicidade, que é o texto de lei. Vamos pegar o exemplo aqui de novo, artigo 121, matar alguém. A conduta do agente, ele quer matar aquela pessoa, ele pega uma faca e dá a facada na pessoa. O resultado dessa conduta é a morte dessa pessoa. O nexo entre essa morte, esse resultado e o tipo penal existe? Existe o artigo 121, matar alguém, é uma norma proibitiva. Então, aqui temos um crime comissivo e doloso. Doloso porque ele quis matar a pessoa, foi a vontade dele, e comissivo porque foi através de uma ação. Ele foi lá e deu a facada na pessoa e a pessoa morreu. Então, temos um crime comissivo e doloso. Calma aí, né? Ainda não sabemos se temos um crime. Temos que analisar os outros dois elementos da teoria do crime, da teoria analítica. O outro elemento é a ilicitude. Depois que constatamos que tem o fato típico, passamos para a análise da ilicitude, que é analisar se está presente algumas das excludentes de ilicitude do Código Penal do artigo 23, que são as seguintes. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Eu vou explicar isso aqui na aula da teoria do crime, não aqui, mas aqui é para vocês entenderem quando será considerado uma conduta criminosa. Tudo bem, vamos analisar aqui. Não estava em legítima defesa, porque ele foi lá e deu a facada no cara, também não estava em estado de necessidade, ele simplesmente queria ir lá matar o cara. E não estava em nem estrito cumprimento de dever legal e nem exercício regular do direito. Então, tudo bem. Já constatamos que estão presentes os elementos da
do fato típico e da ilicitude. Agora, ainda não temos ainda a constatação se foi um crime ou não. Temos que analisar a culpabilidade, que é o último elemento. A culpabilidade. O agente, ele é inimputável? O que é inimputável? Quando a pessoa não pode ser punida. Imputável é a pessoa que ela tem capacidade de ser punida pelo direito penal. Inimputável é quando ela não tem capacidade de ser punida. É inimputável? É menor de idade? Inimputável pela menoridade? Ela tem doença mental? Estava em estado de embriaguez acidental? Isso aí também vamos estudar mais para frente, mas é só para vocês entenderem. Não, não tem nada disso. É plenamente imputável, plenamente capaz de ser punida pelo direito penal. Então aqui temos um crime. Se constatou que a conduta desse agente é criminosa. E essa conduta derivou da ação. Ele pegou a faca e deu a facada. Então foi um crime comissivo. Vamos aqui. Então já entendemos o que é um crime comissivo, que deriva da ação do agente. E essa ação, eu coloquei as características aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês, de forma mais separadinha. Vamos lá, quais são as características do crime comissivo? Se exterioriza através de uma ação, um fazer do agente, então o agente ele vai e faz aquela ação. Pode ser a facada, pode ser o soco, pode ser enganar alguém, o estelionatário. Então ele agiu, ele fez aquilo. A conduta que ele praticou, a ação dele, viola uma norma penal proibitiva, ou seja, se está no direito penal ali, enganar alguém, matar alguém, lesionar alguém, isso é proibido, está no direito penal justamente porque não é para praticar essas ações. E ele praticou uma dessas ações. Então, ele praticou uma norma proibitiva. Então, beleza. A outra característica é que há o resultado naturalístico, relevante para o direito penal, ou seja, o agente, o crime comissivo, ele se caracteriza quando o agente ele pratica a conduta dele através da ação, se exterioriza através da ação, um fazer dele. Essa conduta, ela viola uma norma proibitiva e gera um resultado naturalístico relevante para o direito penal, que é o que a gente falou lá atrás. Que esse resultado naturalístico relevante para o direito penal nada mais é do que quando a conduta do agente altera o mundo exterior, que é o mundo real, ou seja, saiu aquela norma proibitiva, a partir do momento que ele fez ela saiu do papel e ela foi para o mundo exterior. E teve a alteração, se foi uma facada, se matou a pessoa, teve a morte, se foi um soco, teve a lesão, se foi enganar, a pessoa ela perdeu alguma coisa, ela foi enganada. Então teve essa alteração no mundo real, no mundo exterior, e essa alteração ela é relevante para o direito penal, porque ela viola uma norma proibitiva. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o crime comissivo. Vamos lá, vou tentar resumir para vocês aqui. Então, o crime comissivo, ele se exterioriza através da ação do agente. Essa ação do agente, ela viola uma norma penal proibitiva. E essa norma penal proibitiva, ela gera um resultado naturalístico que é relevante para o direito penal. Justamente porque essa alteração no mundo exterior, ela violou essa norma. Então, de forma simples, o crime comissivo, ele deriva da ação, um fazer do agente que viola uma norma proibitiva. Deixa eu ver se eu enquadrei certinho para vocês aqui, para que vocês possam copiar depois. Porque eu vou, como eu estou gravando aqui no OBS, às vezes eu estou olhando só o mapa, não estou olhando a tela. Então deixa eu voltar tudo aqui do comecinho para que vocês possam anotar. Vamos lá, acho que eu pelo menos gosto de anotar, né? Eu até oriento que vocês façam isso para fixar melhor na mente de vocês.
Então é isso, pessoal. A aula de hoje é isso. Ó, eu quero que vocês façam aquele exercício que eu passei para vocês, que é formular questões. Então, formulem as questões aí nos comentários, que a gente responde junto. A gente pega uma aula e responde, faz um vídeo só respondendo essas questões. Isso aí ajuda muito, porque é o que eu sempre falo, se você consegue formular questões e responder essas questões sobre as aulas, você aprendeu a aula. E eu espero ter sido bem claro aqui, e tudo de bom para vocês. Até a próxima, que falaremos dos crimes omissivos.